Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são nadas para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluias. Amados, eu quero participar para vocês hoje um testemunho de grande alegria, que foi ver meu filho sendo batizado neste domingo. Foi anos de luta, de dificuldade, que esse menino infelizmente se perdeu, arrumou, entrou nas amizades, nas más companhias na adolescência, se envolveu com drogas e se perdeu e ficou muito tempo na dependência química, dando trabalho, como todo pai e mãe que tem um filho dependente, ou um esposo, ou alguém tem um pai ou a mãe na dependência, sabe que não é fácil, né? Que essas pessoas saem, não tem responsabilidade, começa a mudar o caráter. E muitas vezes eu dormia, né? Só pela graça de Deus, sem saber onde ele estava. Muitas noites sumido, muitos dias, 3, 4, 5 dias sumido, sem saber para onde estava. E sempre orando, entregando nas mãos de Deus e crendo que um dia esse Deus soberano, esse Deus poderoso, esse Deus amoroso que me encontrou, o encontraria. E até porque Deus me deu uma palavra, que ele estava nas mãos dele, porque eu orei e entreguei ele nas mãos do Senhor. E o Senhor me disse um dia: descansa, porque ele está nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém o arrebatará. Ninguém. E realmente ninguém o arrebatou. Foram muitos momentos difíceis e eu sei que ele passou perto da morte muitas vezes, mas sempre Deus o livrou de morte, de cadeias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele se voltou completamente para o Senhor. Está na igreja já tem mais ou menos um ano e pouco, e agora resolveu realmente batizar, reconhecer o Senhor diante de todos, tem feito vídeos, né, na internet falando sobre dependência química, fez uma especialização em dependência química, porque ele também é psicólogo, fez uma especialização nessa área, também fez um mestrado em psicologia social e hoje Deus está usando poderosamente para resgatar pessoas das ruas, perdidos nas ruas, caídos na calçada, na droga, no álcool. Ele tem saído, ele tem ido comigo buscar essas pessoas. Está trabalhando numa casa de recuperação de dependentes químicos e Deus o tem usado poderosamente. Então eu quero dizer para você que em tudo Deus tem um propósito. Como vocês mesmos, muito sabem do meu testemunho, Deus alinha tudo para um propósito. Se você está passando por um desespero, se você vive uma situação dessa, ou talvez pior que essa, saiba que Deus vai fazer com que tudo isso se alinhe para um propósito. Porque como nós lemos aqui, às vezes a gente não entende essas coisas, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus não são compreensíveis para a nossa mente humana. Mas a palavra do Senhor diz que ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para reduzir em nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É muito provável que durante todo esse tempo eu precisava ter um espinho na carne, para não me vangloriar, para não me orgulhar, para não ficar cheia, né, de si, porque Deus sempre me usou poderosamente na área de libertação e de cura, desde que me salvou e me curou. Mas às vezes eu me perguntava: Senhor, o Senhor me usa tão poderosamente para ajudar vidas, jovens, e o meu filho está aí perdido, o que é isso? Eu não entendia. Hoje eu entendo que Deus queria que eu me humilhasse, que eu entendesse que eu só dependo dele, que toda honra e toda glória é só dele. E esses anos de dor e sofrimento, se hoje ela realmente fez com que eu pudesse ser uma nova criatura, uma pessoa que depende de Deus. E hoje eu posso ver que Deus também usou toda essa situação na vida do meu filho porque esse é o chamado dele, trabalhar, resgatar os perdidos, resgatar aqueles que não são nada mesmo, os que estão na rua, os mendigos, aqueles que ninguém dão nada por eles. E hoje ele tem sido usado desta forma. Então eu quero dizer para você, Deus escolheu você, Deus escolheu os seus, e não importa onde ele está, Deus o encontra, Deus o salva, Deus o liberta. Amém? Esse é o meu testemunho. Talvez muitos de vocês não sabiam que eu passava por essa luta, mas eu passava. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.